Meus irmãos, no último estudo, nós lemos e meditamos no verso 8 do capítulo 4 até o verso 20. Neste estudo, neste texto que nós analisamos aqui, vimos Paulo abordando o contexto antigo dos gentios. Na verdade, o contexto atual dos gentios, para quem ele estava se dirigindo através dessa epístola. Paulo disse no verso anterior que eles não eram mais escravos, mas eles eram livres. Trazendo esta linguagem para o nosso contexto, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês são crentes, vocês não são incrédulos mais, vocês já foram alcançados pela graça salvadora de Deus, então vocês não podem voltar atrás. Qual é o contexto que Paulo aborda aqui? No início, já nos primeiros versos, verso 8, ele fala de onde aqueles gentios tinham saído. Eles eram idólatras. Eles não conheciam a Deus e serviam a deuses que por natureza não eram deuses. E aí Paulo faz um questionamento aqui sobre o presente deles. Vocês que foram tirados dessas trevas, da idolatria, da escravidão, por que vocês querem voltar agora? Isso é um retrocesso, é uma tolice. Então não faz o menor sentido querer voltar para aquele regime de onde Deus misericordiosamente tirou vocês. Ele faz esse questionamento quanto ao presente, mas ele também adverte quanto àquilo que estava em risco de se perder. Ele diz no versos 10 e verso 11, especialmente no verso 11: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Será que o evangelho que eu preguei entre vocês, por causa inclusive de uma enfermidade física, e o evangelho chegou até vocês, será que vocês são, levando para o contexto daqueles dias, são falsos crentes? Crentes que ouviram a palavra, admiraram a palavra, até foram educados ao receber a palavra, mas não creram na palavra, não creram no testemunho? Será que meu trabalho entre vocês foi em vão? E isso tinha implicações escatológicas quanto ao dia do Senhor. Na segunda parte do nosso texto, ele se dedica a fazer exortações, versos 12 até o verso 20. Ele começa fazendo um apelo para que eles voltassem a ter comunhão. A nossa comunhão não significa que nós vamos concordar com todas as coisas na vida pessoal, nas preferências pessoais, mas nós precisamos ter acordo quanto às doutrinas fundamentais do Evangelho. Se nós crermos em Cristo segundo as doutrinas bíblicas, então nós temos acordo, ou seja, nós temos comunhão. E o apelo que o apóstolo Paulo faz, tendo questionado o presente deles, que eles estavam se sentindo atraídos a voltar para a velha vida, tendo deixado de adorar deuses que não eram deuses, porque não tinham conhecimento, agora ir para uma outra dimensão da idolatria, que é de guardar, como ele diz no verso 10, dias, meses, tempos e anos, segundo os rudimentos do mundo. Então, vocês que estão atraídos pelo legalismo religioso, tendo deixado a idolatria, o apelo que ele faz é: voltem à comunhão, vamos ter a mesma fé. Esse é o apelo que ele faz. E ele denuncia aqui os judaizantes, os falsos pregadores, os falsos mestres. Versos 17 e verso 18, demonstra no final a sua preocupação e motivação. A motivação de Paulo era que eles pudessem ouvir a palavra de Paulo em outro tom, se ele pudesse estar presente. E ele termina dizendo: porque me vejo perplexo a vosso respeito. É a perplexidade de um pastor que, tendo dedicado a sua vida à pregação do Evangelho, aqueles irmãos, aquelas igrejas da Galácia, se vê agora triste, decepcionado, por estarem passando tão rapidamente do Evangelho que eles receberam na graça de Cristo Jesus para um outro Evangelho. O texto que nós estaremos estudando e meditando hoje será o texto dos versos 21 até o verso 31, terminando assim o capítulo 4. Mas antes, vamos fazer aqui uma introdução. Nós já vimos que no capítulo 1 até o capítulo 2,
Paulo se dedicou em fazer uma defesa do Evangelho, e ao fazer essa defesa do Evangelho, ele também defende a sua autoridade apostólica, porque os falsos mestres estavam tentando descredibilizar a confiança do comunicador do Evangelho, conseguindo quebrar a confiança da igreja no pregador. A igreja ficaria então vulnerável e receptiva para ouvir outras doutrinas, outros evangelhos. Era isso que eles estavam tentando fazer, conforme lemos no verso 17 aqui também do capítulo 4. A intenção deles era desassociar a igreja do apóstolo Paulo. Então ele faz uma defesa do seu apostolado e também a defesa do evangelho, que era seu objetivo maior. Aí nós temos, entre os versos 1 ao 5 do capítulo 3, um texto de transição constituído por várias perguntas retóricas, as quais ele vai responder na segunda parte aqui, dos versos 6 do capítulo 3 até o capítulo 4, verso 31, quando ele vai explicar o verdadeiro evangelho. Então, primeiro ele corrige, ele resgata a confiança da igreja quanto à sua autoridade apostólica, a fim de que a igreja também resgate a confiança no evangelho que ele pregou. E como a igreja ela estava abalada e perturbada por falsas doutrinas, ele agora se dedica a entrar no nível mais profundo do evangelho, da doutrina da justificação pela fé. É o que ele faz em todo este texto, a explicação do verdadeiro evangelho. Sua expectativa foi de libertar as igrejas do engano doutrinário. A tese estava bastante clara, conforme lemos no capítulo 2, verso 6. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, pois por obras da lei ninguém será justificado. Esta é a tese, é a premissa, é o argumento dominante de toda essa exposição doutrinária que ele se dedica a entregar para a igreja, a partir, como eu já disse, do capítulo 3, verso 6, até o final do capítulo 4. A partir dessa tese, Paulo ele expõe a doutrina da justificação pela fé, usando basicamente 3 argumentos. O primeiro é o argumento da fé, verso 6 ao verso 14 do capítulo 3. O argumento da fé de Abraão e da bênção que vem por meio dela contra a maldição da lei, a qual Cristo suportou por meio de sua morte na cruz. O segundo argumento é o argumento da lei, versos 15 até o verso 25. O argumento da lei e de seu propósito no amplo plano da redenção. A lei foi dada para nos conduzir a Cristo, confirmando assim a sua promessa pela graça de Deus. O terceiro grande argumento dele é o argumento das Escrituras, texto que nós estaremos meditando nesta noite. O argumento das Escrituras conclui a exposição por meio de uma alegoria sobre 2 alianças e seus filhos, cuja ênfase é dada à promessa aos que nascem segundo o Espírito. Assim, Paulo expõe essa doutrina da justificação com um pouco mais de profundidade. Essa é a explicação do verdadeiro evangelho. E as perguntas que podemos fazer aqui, resumindo todo esse ensino que ele está trazendo, é como que Abraão foi justificado. Ele responde que Abraão foi justificado pela fé somente, verso 6 do capítulo 3. A outra pergunta é, qual foi o propósito da lei? Isso na segunda argumentação dele. Em tese, resumindo, a resposta que Paulo dá é que o propósito da lei foi de nos conduzir a Cristo. A lei serviu de aio, aquele educador que preparava as crianças até a maioridade. Quando as crianças chegavam à maioridade, o aio era dispensado. Assim, tendo vindo o descendente, aquele que tinha sido prometido, a lei agora foi dispensada. Por quê? Porque ele é o único que pode satisfazer a lei. E agora todos que depositam fé em Cristo são em Cristo livres ou libertos da sentença da lei contra aqueles que não podem atendê-la. Somente Cristo pode fazer isso. E a lei nos conduz a Cristo desesperadamente. Ela encerra, ela coloca em cadeias todos aqueles que são transgressores dela. E a única possibilidade de sair dessa cadeia é pela fé em Cristo Jesus. A terceira pergunta que podemos fazer aqui, pela qual encontramos um resumo da doutrina que Paulo está expondo da justificação pela fé, é quem herda essa promessa. Ele já dá o tom no verso 6 do capítulo 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são
filhos de Abraão. Essa é a tese que ele vai defender aqui na sua última argumentação. Quem herda a promessa? Aqueles que creem, como Abraão. Esses são aqueles que herdam a promessa, assim como Isaque herdou a promessa sendo filho de Abraão. Verso 28 do capítulo 4, que nós veremos mais adiante. O caminho para o céu não é o caminho dos méritos humanos, através das suas obras em obediência à lei. Ninguém vai para o céu pelo seu mérito próprio, pelo seu esforço próprio, pela sua capacidade de atender certas disciplinas religiosas, ou pela sua boa intenção. Ninguém vai para o céu por ser uma pessoa moralmente digna e aceitável no meio da sociedade. Isso não é o caminho, este não é o caminho para a salvação. Porque se fosse, a salvação seria mérito do homem, não seria mérito de Deus. O homem, ao ser batizado, ele tinha que ser batizado em seu próprio nome, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, exclusivamente. Porque o mérito da salvação é atribuído apenas ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Ninguém é batizado em nome de si ou em nome de algum pregador que levou o Evangelho àquele que creu, mas apenas ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Porque a obra da salvação é uma obra soberanamente divina. Soberanamente divina. É a fonte da vida alcançando aqueles que estão mortos, que não podem responder, que não podem oferecer nada em troca, que não podem cumprir nenhuma promessa como forma de barganha pela obra da salvação. O homem não pode ser salvo pela sua moralidade, pelas suas obras, ainda que bem intencionado. Ainda que ele alcance um status moral na sociedade digno, respeitável, irrepreensível e até contagiante. Isso não torna um homem justo na presença de Deus. Ninguém pode por si só fazer suficientes obras, nem se manter suficientemente sob o rigor da lei de Deus para se tornar perfeitamente bom. Então, qual é o caminho? Se ninguém por si só pode realizar obras suficientes, nem ser bom o suficiente para se tornar adequado à perfeição da glória celestial, como chegar lá? Como que o homem chega lá? É pela fé na promessa de Deus. Assim como Abraão, 430 anos antes da lei, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado pela fé em Deus, ele creu em Deus, ele prometeu, Deus prometeu a justificação para aqueles que creem em seu Filho. No entanto, a maioria não acredita na promessa de Deus, ainda pensa que precisa negociar ou merecer a dádiva da salvação, se sujeitando a uma extensa lista de regras para ser aceito. É o que nós mais vemos, infelizmente, em muitas igrejas Brasil afora. Pessoas sendo ensinadas por falsos pregadores de que para obter o favor de Deus, elas precisam barganhar com Ele, através de muitas formas: doações financeiras, dedicação de tempo, trabalho missionário, obras sociais, maneira de se vestir, falar em outras línguas. E se você não fala em outras línguas, em línguas estranhas, você não tem o Espírito Santo. E as pessoas são colocadas sob um jugo de escravidão e elas ficam buscando alguma coisa, elas ficam buscando tais experiências para se sentirem seguras de que Deus as ama, de que Deus as acolheu, de que Deus oferece a elas a salvação. As pessoas são desviadas na atenção a Cristo para o esforço que elas precisam empreender para serem aceitas na presença de Deus. Infelizmente, muitos ainda pregam e muitos estão ainda entrando neste caminho de aflição, de angústia inesgotável, de que para ser aceito na presença de Deus, tem que barganhar com Deus, tem que fazer obras, tem que alcançar alguma perfeição moral para ser aceito na presença do Senhor. Pensa que precisa se tornar justa, sendo boa, fazendo sacrifícios religiosos para herdar a vida eterna. Quantos e quantas vezes nós não vemos aí, próximos a nós, pessoas pagando promessas, subindo escadas longas de joelho, pessoas fazendo sacrifícios imensos para cumprirem as suas promessas aos seus ídolos, aos seus santos, às suas
obras feitas pelas mãos dos homens e que recebem por parte da igreja, não igreja evangélica, o reconhecimento de que são veneráveis e que devem receber a veneração ou a adoração. E pessoas acreditando nisso estão se colocando debaixo de um jugo que não garante a elas, em hipótese alguma, a salvação em Cristo Jesus. Ninguém é salvo por cumprir promessas na presença de Deus. E aí eu me lembro aqui agora daquele deficiente físico no tanque de Siloé, incapacitado de banhar-se nas águas, porque havia uma história que corria em Jerusalém, que o anjo chacoalhava ali, agitava as águas, e ele nunca conseguia alcançar o tanque de Siloé. E Jesus chega até ele e lhe restaura a saúde. Ai daqueles que pensam que serão salvos pelos seus próprios méritos, deixando de reconhecer que Jesus é aquele que vem a nós, porque nós não podemos ir a Ele. É a graça de Deus que garante a salvação. Paulo havia pregado aos gentios e eles creram no Evangelho de Cristo, confessando a sua fé e sendo assegurados da sua justificação. Isto para Paulo, quando ele deixou a região da Galácia, na sua primeira viagem missionária, este é um testemunho que Paulo deixou para trás. Aqueles crentes, aquelas igrejas, Icônio, Listra, Derbe, foram igrejas que creram, que aceitaram o Evangelho, que afirmaram isso com confiança. Entretanto, quando chegou uma nova doutrina, rapidamente começaram a deixar o Evangelho da graça e se submeteram ao Evangelho das obras da lei. Fascinados pelas heresias, estavam se entregando aos regulamentos da religião judaica, em desprezo à missão redentora de Cristo. Se Cristo veio para cumprir todas as obras da lei em nosso lugar, e eu admito que essas obras não foram atendidas por Cristo, e eu preciso completá-las, eu preciso mantê-las, é como se eu estivesse dizendo que a obra de Cristo foi insuficiente, ou que a obra de Cristo foi ineficaz, ou que a obra de Cristo jamais poderia satisfazer a justiça de Deus. Mas eu me coloco na condição daquele que pode tornar essa obra eficaz, ou daquele que pode completar a obra que Deus iniciou, porque Ele não pode avançar certos limites, ou pior, de pensarmos que somos mais justos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, para atender à justiça de Deus, algo que Cristo não foi capaz de fazer. Eu sempre gosto de dizer que o Evangelho das obras é um insulto à cruz, é uma ofensa a Jesus Cristo. Ou nós cremos na suficiência obra de Jesus Cristo, confiando na expiação eficaz e limitada de Cristo a favor de todos aqueles que o Pai confiou ao Filho, ou nós teremos que enveredar por um caminho extremamente nocivo para a nossa espiritualidade e para o nosso destino eterno, de pensarmos que nós podemos, pelos nossos próprios méritos, em desprezo ao Senhor Jesus Cristo, alcançar a nossa justificação. Este é um engano que ainda percorre os nossos dias e não apenas aqueles dias do apóstolo Paulo. Neste contexto, Paulo fez um apelo, já que estavam insistindo neste caminho. Ele fez uma ilustração para concluir sua defesa teológica da justificação pela fé, baseada na história de Abraão. Nela, ele revisou o que já havia declarado sobre os contrastes entre a aliança da lei e da graça, entre as obras e também a fé. E é isso que nós leremos aqui na passagem de hoje. Eu quero pedir que você acompanhe, por favor, a leitura, versos 21 ao verso 31 do capítulo 4 da Epístola aos Gálatas. Capítulo 4, versos 21 ao verso 31. Paulo diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia.
e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lançai fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Aqui, inicialmente, Paulo, entre os versos 21 e o verso 23, ele faz um apanhado histórico. Ele registra fatos históricos. Ao que tudo indica, os gálatas crentes estavam retrocedendo rapidamente para outro evangelho, é o que nós já vimos aqui no verso 6 do capítulo 1. O propósito de Paulo, por zelo pastoral, foi o de deter este retrocesso, os desviando da confiança em si mesmos para a confiança na graça de Deus. O que os falsos mestres estavam ensinando? Eles estavam trazendo para os nossos dias, centralizando todo o culto no ser humano, no homem. As músicas, as pregações, tudo era voltado para o homem. E o que foi se desenvolvendo na vida das igrejas ali da Galácia? De que a salvação dependia delas, de que elas eram o centro do universo, de que Deus dependia delas para cumprir o seu propósito. Então, os falsos mestres, eles conseguiram convencer muitos crentes a abandonarem o evangelho da graça e retrocederem para o evangelho das obras. Este evangelho que cultiva, que nutre, que desperta no homem a confiança de que a sua salvação depende de si mesmo e não depende de Deus. O evangelho da graça prega que nós dependemos de Deus para a nossa salvação. O evangelho das obras prega que nós dependemos das nossas obras para a nossa própria salvação. Então, Paulo teve o propósito, por zelo pastoral, de desviar a atenção da igreja desse engano, dessa falsa doutrina, a fim de fortalecer a confiança das igrejas quanto à graça de Deus. Sendo assim, tentou fazê-los entender o que a lei realmente dizia, chamando a atenção daqueles que ouviram sobre ela por parte dos falsos pregadores. Olha o que ele diz: dizei-me vós. A palavra dele é direcionada especificamente para aqueles que estavam querendo estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Então ele chama a atenção destes que ouviram a respeito da lei por parte dos falsos pregadores, e que agora Paulo, ao chamar a atenção deles, Paulo os chama para um debate. Ele vai pegar a lei e vai argumentar em cima da lei se o evangelho da graça, que é o anúncio da obra de Jesus Cristo, não foi suficiente para persuadi-los. É como se ele estivesse dizendo: me dá a Bíblia então aí que você tem, me dá aí os textos da lei que vocês têm, e pelos textos da lei eu vou mostrar para vocês a ratificação do evangelho da graça. A estratégia de Paulo é de convencer a igreja a partir da perspectiva da lei, e assim ele usa do evangelho para convencer os crentes a se entregar ao evangelho da graça. Estes aqui, que estavam querendo se manter sob a lei e que tinham ouvido a respeito da lei, já estavam convencidos do falso evangelho e talvez até influenciando outros. Então, estrategicamente, Paulo se dirige a eles. Eles precisavam ser corrigidos primeiramente. Se Paulo conseguisse convencê-los, ele ia estrategicamente conseguir apaziguar os ânimos da igreja. Então ele se dirige estrategicamente para este grupo dentro da igreja. E o que Paulo fez? Paulo aqui começa recordando o fundador da nação judaica, Abraão. Veja o ponto de partida da conversa de Paulo com estes. Ele vai direto a Abraão, e eles acreditavam que
Somente os descendentes naturais de Abraão é que poderiam esperar pelas bênçãos prometidas da parte de Deus. Então, Paulo chama a atenção para esse fato histórico. Sua intenção foi a de provar que a descendência física de Abraão não era suficiente. Isso para um judeu poderia ser um insulto, completamente. Olha o que diz o capítulo 3, verso 7. Confira, por favor, aí na sua Bíblia, o que diz o verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Paulo está argumentando nesse sentido. Depois, o verso 16, ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, o descendente que Deus se referiu a Abraão, e que tem relação com o descendente lá prometido em Gênesis 3,15, sempre apontou para Jesus Cristo. De modo que as promessas que Deus fez a Abraão só poderiam ser cumpridas mediante a fé naquele que viria, e quando ele veio, naquele que veio. Então, nessas duas dispensações, nós encontramos fundamentação bíblica para afirmarmos que a fé estava o tempo todo apontando para Cristo, naquele que viria e também naquele que veio. Olha o que diz o capítulo 3, verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Paulo está argumentando aqui que ser descendente natural de Abraão, etnicamente de Abraão, não era suficiente, conforme João Batista e o próprio Jesus já haviam afirmado. É o que nós lemos em Mateus 3:9 e também em João capítulo 8, versos 37 ao verso 44. Então, Paulo não está inventando nada aqui, ele está amparado por afirmações anteriores também. E ele estabeleceu aqui dois contrastes para afirmar, do ponto de vista histórico, aquilo que ele já tinha pregado entre os gentios. Primeiro, Abraão, inicialmente, ele teve dois filhos: Isaque, que nasceu de Sara, a mulher que ele chama de mulher livre; o outro, Ismael, que nasceu de Agar, que era escrava, com quem Abraão teve este filho. Naquele contexto, o status social da mãe determinava o status social do filho. Então, quem nasceu de escrava, nasce no regime da escravidão, porque a mulher não é livre. Se a mulher não é livre, ela é escrava, o filho criado por ela é criado neste contexto. Agora, o filho da livre, o filho da nobreza, vamos chamar assim, ele é criado dentro das condições, dentro dos direitos, comendo as mesmas comidas e tendo os mesmos privilégios da sua mãe, ou do seu pai, ou dos seus pais. Então, o ponto aqui de Paulo é que aquele que Agar gerou, Agar que era escrava, foi gerado em escravidão. E aquele que Sara gerou, sendo a mulher livre, foi gerado livre, não em regime de escravidão. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro contraste que Paulo apresenta aqui no verso 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. O outro argumento que ele apresenta aqui, o outro contraste, é que Ismael, filho de Agar, ele nasceu de maneira comum, não requerendo nenhuma promessa ou milagre de Deus. É isso que nós lemos, verso 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Ou seja, o nascimento de Ismael foi diferente do nascimento de Isaque. Isaque, ele nasce de Abraão e de Sara quando eles eram muito velhos, eles não tinham idade natural, condição natural, fisiológica para conceber um filho. E não apenas por isso, Sara era estéril, não podia ter filhos. Mas Deus lhes prometeu um filho e de maneira extraordinária cumpriu essa promessa. Então esse é o contraste que ele está fazendo. Isaque nasceu de uma forma natural,
Agar tinha condições para ter filhos e Abraão tinha saúde para depositar a sua semente na terra fértil de Agar. E Ismael nasceu tranquilamente. Agora, olha o filho de Sara. Seu ventre, ela mesma fala isso no testemunho de Gênesis, que ela não tinha condições mais, e todos nós sabemos que a mulher só pode conceber até mais ou menos uma certa idade. Passou a fase da menopausa, a mulher não pode conceber mais. Sara era bastante idosa, não podia, por esta condição, ter filhos, e ela também era estéril. A ênfase aqui não é nem em Abraão. Abraão poderia gerar, mas Sara não poderia gerar. E como que Sara gera? Segundo a promessa. Então Isaque, ele nasce por causa de uma promessa e de uma ação sobrenatural, extraordinária, milagrosa da parte de Deus. E eles acreditaram nessa promessa e esperaram por essa promessa. Então, esses são os fatos históricos, tá? Agora, tendo levantado esses fatos históricos, que era de conhecimento daqueles que conheciam a lei, então agora Paulo faz uma aplicação muito interessante destes fatos históricos, que é uma interpretação alegórica, porque ele mesmo diz no início do verso 24, estas coisas são alegorias ou alegóricas, tá? Para enfatizar o contraste entre a lei e a graça, Paulo usou os eventos históricos para uma aplicação alegórica, ou seja, tratou as duas mães figurativamente. Ele não está negando a evidência histórica de que esses fatos aconteceram, mas ele está usando para fazer uma aplicação em caráter figurativo. Ele não negou o significado literal da história de Abraão. Ele não está aqui dizendo que essas histórias, elas são fictícias. Mas, como eu já disse e repito, ele está resgatando essa história para aqueles dias e está fazendo uma analogia, está fazendo uma leitura figurativa ou alegórica destes fatos, para justamente enfatizar aqui o contraste entre a lei e a graça. Então, ele declarou que essa história, especialmente as questões relacionadas à concepção dos dois filhos, tinha um significado adicional. Porque essas coisas do passado, elas aconteceram sob assim entendemos, sob a coordenação do Espírito de Deus, e pelo Espírito de Deus foram devidamente registradas, e todas apontando para verdades relacionadas com Jesus Cristo. Todos os registros que temos nas Escrituras, elas não estão aqui por acaso, elas não foram registradas de uma maneira aleatória. Há uma chamada que nós chamamos de unidade orgânica das Escrituras, elas estão intimamente relacionadas, e Paulo está mostrando o significado adicional daquelas duas mulheres com quem Abraão participou na geração de filhos. Esta alegorização não tem qualquer relação com a interpretação alegórica adotada por Orígenes, Agostinho e muitos outros teólogos na história, na qual os fatos históricos são desprezados a favor de uma interpretação figurativa baseadas em especulações fantasiosas ou significados ocultos, considerados muito mais importantes. A alegoria, que nós rejeitamos veementemente como método de interpretação das Escrituras, é essa interpretação que desconsidera o significado literal das Escrituras e busca um significado oculto que é baseado apenas em especulações fantasiosas da cabeça de quem está lendo. Então, essa é a alegoria. É quando você se propõe a fazer uma leitura e uma explicação das Escrituras, cuja fundamentação da sua explicação não está nas Escrituras, mas está na sua criatividade imaginativa. Tá? Não se trata desse tipo de alegoria aqui no texto. Então, primeiramente, no verso 24, Paulo usou um personagem histórico, que é Agar, que era escrava, indicando a origem da lei mosaica no Monte Sinai. Foi ali no Monte Sinai que Deus entregou a lei. O ponto de Paulo é que assim como Agar deu luz um filho nascido sob o regime da escravidão, Ismael, assim
foi com a lei. Vamos com calma, porque nós sabemos que esses assuntos eles podem não ficar muito bem claros. Agar era escrava. Ela teve um filho que nasceu debaixo do seu próprio regime de escravidão. O que Paulo está dizendo? Ele está levando o entendimento dos seus leitores para aquele episódio que aconteceu no Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Depois que o povo foi liberto do Egito, eles estavam no pé do Monte Sinai, quando Moisés subiu até o cume, e ali ele recebeu as leis da parte de Deus. Então, com a revelação das leis, o povo que saiu escravizado do Egito, agora é notificado pelas leis de Deus o estado de condenação deles. Porque a lei, ela denuncia a incapacidade do homem de atendê-la e aponta para Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Que assim como Agar deu à luz um filho nascido sob o regime da escravidão, assim também o povo nasceu em regime de escravidão quando recebeu a lei no Monte Sinai. Ela expressa a perfeição moral de Deus, exigindo obediência absoluta. Os que não obedecem, mesmo que seja uma única transgressão, sofrem as rigorosas sanções previstas e são mantidos sob condenação. É isso que Paulo fala, capítulo 3, versos 22 ao verso 24. Já vimos aqui. Então, a entrega da lei a lei não foi entregue na expectativa de que o povo cumprisse. Aliás, as tábuas da lei estavam dentro da Arca da Aliança no período em que o povo fazia expiação pelos seus pecados no tabernáculo e depois no templo. As tábuas estavam dentro da Arca da Aliança. E o sumo sacerdote, ele fazendo expiação pelos pecados da nação inteira, uma vez ao ano, ele entrava no Santíssimo Lugar e ali ele aspergia o sangue dos animais sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada propiciatório. Porque a lei nos condena, a lei que é boa, porque reflete o caráter perfeitamente moral de Deus, denuncia nossa incapacidade e nos condena pela nossa incapacidade, mas o sangue de Jesus nos cobre, o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus faz expiação entre nós e o Senhor. Então, a lei, ela traz esta condenação. Crentes verdadeiros sofrem diariamente com a consciência de seus próprios pecados. Eles não conseguem se divertir no pecado. Eles se entristecem, eles choram, eles se envergonham. Crentes verdadeiros desejam acertar e se entristecem quando eles percebem que não estão acertando. Por isso que constantemente precisam recorrer a Cristo e pedir, por meio de Cristo, pelas misericórdias do Senhor. Porque a lei, ela traz esse senso de culpa. Quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para a perfeição moral de Deus, nós somos denunciados. Qual de nós, diante do Senhor, pode permanecer em pé? Nenhum de nós. Diante da perfeição de Deus e da sua soberana autoridade, todos nós nos curvamos, em estado de humilhação, porque estamos diante de um Deus perfeitamente santo. E nós, desesperadamente, carecemos da sua bondade, carecemos que Ele seja misericordioso conosco. E Paulo está deixando bem claro que a lei, ela denuncia o nosso estado. E aponta ao mesmo tempo para Cristo, é o único que pode interceder por nós. A lei, portanto, denuncia a culpa e a condenação, porque ninguém pode alcançar tamanha perfeição. Neste ponto, Paulo induz os leitores a entender a referência implícita da aliança abraâmica, ou seja, um sistema gracioso representado por Sara, que por meio da promessa messiânica gerou
e ainda gera filhos livres pela fé e não pelas obras. Então, Agar é a mulher escrava, cujo filho nasce na escravidão, assim como o povo ao receber a lei no Monte Sinai. E isto aponta para uma janela. Quando você entra num ambiente totalmente escuro, você não pode tatear nada diante de você, porque tudo está em trevas. Mas você percebe que tem uma janela, você percebe que tem uma porta. Essa porta, ela é a referência para que saia daquele ambiente. Você não enxerga nada no ambiente, senão aquela porta de onde você percebe um fecho de luz. É assim que a lei faz. Ela ela nos encerra, ela nos encurrala, e ela nos força a olhar somente para aquela luz, chamada Jesus Cristo. Então, Paulo, ao expor de uma maneira alegórica a representação de Agar como a mulher escrava que gera filhos escravizados, ele nos induz a olhar para a aliança da graça, que é representada por Sara, quem recebeu a promessa. Paulo mencionou o Monte Sinai como a antiga Jerusalém para indicar que assim como nasceu sob o regime da lei, na condição de escrava dela, se encontrava sob a escravidão do Império Romano. Paulo diz no verso 25, ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à viagem que ele faz, lá do episódio de Abraão com Agar. Aí ele salta para o período do Monte Sinai, povo em peregrinação no deserto, depois que saiu da escravidão do Egito, e agora ele aponta para Jerusalém literal, a cidade de Jerusalém. E como que ele descreve a Jerusalém literal, a cidade? Ele descreve como aquela que está em escravidão com seus filhos. Por quê? Porque Jerusalém estava sob o poder de Roma. Ou seja, os filhos de Israel sempre estiveram debaixo da escravidão. Sempre tiveram debaixo de escravidão. Inclusive os gentios, que agora são notificados pela lei, estão, pela notificação da lei, debaixo da escravidão da lei, porque pela lei ninguém consegue alcançar perfeição moral. Ninguém consegue moralmente alcançar a perfeição moral que ela exige. E diante dela, todos os homens são notificados como pecadores. Mas também, Paulo segue, verso 26, apontando para a cidade de Jerusalém, no sentido aqui figurativo, alegórico ou representativo, melhor dizendo, da cidade de Jerusalém que é livre. Como ele mesmo descreve, a Jerusalém lá de cima, verso 26, que é livre. Assim como Sara era livre e gerou um filho segundo a promessa, Paulo contrasta com outra cuja natureza é celestial, o eterno lar de todos os que se encontram livres da condenação da lei pela justificação da fé em Jesus Cristo. Esta Jerusalém celestial é aquela que foi liberta do regime da lei, da condenação. Por que ela é celestial? Porque ela é a consumação da obra de Jesus na cruz. Os crentes que estão em Cristo já desfrutam plenamente da promessa. O que nós temos como cristãos hoje, antes de estarmos com o Senhor, é aquilo que nós poderíamos chamar de prelúdio, de algo muito maior, sublime e prazeroso, que nos aguarda na cidade celestial. Então Paulo está apontando para a atenção das igrejas, para a obra consumada e plena de Jesus Cristo, os santos que são destinados para a presença de Deus, livres do poder do pecado, da culpa do pecado e da presença do pecado. Por quê? Porque em Cristo Jesus eles obtiveram a justificação. A citação do profeta Isaías que ele faz aqui,
no verso 27, Isaías 54:1, apenas confirma a mudança deste destino de Israel. Ele diz: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que têm marido. Ele está aqui se referindo de uma forma figurativa, a Sara, que era estéril, mas seus filhos se tornaram muito mais numerosos do que aquela que tinha marido, se referindo a Agar. Veja a mudança de destino. Sara não podia ter filhos, mas aguardou pela promessa. Tendo cumprido a promessa, então houve uma mudança considerada impossível da sua condição natural para uma bênção imensamente maior do que aquela que Agar poderia esperar. Paulo aplicou a história de Sara, que concebeu segundo a promessa e não segundo as condições naturais, que por sinal seria impossível. A última parte aqui do nosso texto, versos 28 ao verso 31, Paulo agora faz uma aplicação dessas verdades, né? Então, primeira coisa que Paulo faz é um apanhado histórico. Ele registra fatos históricos. Aí ele explica esses eventos, e como isso tem implicações para o presente e implicações futuras, escatologicamente falando, e agora ele conclui fazendo aqui 3 aplicações para aquelas igrejas, e com essas aplicações nós encerramos o estudo de hoje. Ao aplicar a verdade pela ilustração, Paulo fez 3 comparações. Primeiro, verso 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Então, essa é a primeira afirmação de fé que Paulo faz a respeito daquelas igrejas. Vocês são da promessa, como Isaque. Aqui, Paulo está comparando o nascimento de Isaque ao dos cristãos. Isso é muito claro no próprio texto. Assim como Isaque experimentou o nascimento sobrenatural, porque ele nasceu debaixo de um milagre mesmo, e foi uma criança por meio de promessa, assim cada crente experimenta um nascimento sobrenatural. É obra do Espírito Santo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Contudo, o Espírito enviado pelo Pai e pelo Filho, ele nos regenera e nos habilita a crer. E crendo, somos por Deus, segundo os méritos de Cristo, justificados e nos tornamos filhos de Deus e herdeiros das suas promessas. É uma obra divina, exclusivamente divina. Assim, cada crente experimenta um nascimento sobrenatural e recebe a promessa da salvação. Como filhos da promessa, os cristãos estão em uma categoria distinta e não devem viver como filhos da escravidão. Se vocês são filhos da promessa, como Isaque, pergunta que poderíamos fazer aqui, né? Por que, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Verso 9 do capítulo 4. Então, vivam como filhos de Deus, segundo a promessa. Não retrocedam. Não vivam mais como os gentios que não conhecem a Deus, servindo a outros deuses, ou como propõem os legalistas religiosos da nossa época, que nos submetamos a um outro tipo de jugo, saindo do jugo da idolatria e nos colocando no jugo da religiosidade, da falsa religiosidade, por pensar que por meio do legalismo religioso vamos obter a nossa justificação. Não, vivam como livres, porque vocês creem em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo vocês já estão justificados dos seus pecados. Não há mais nenhuma condenação sobre vocês. Segunda aplicação está no verso 29, onde nós lemos: como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. O que Paulo está fazendo aqui como aplicação? Ele está comparando a perseguição de Israel a Isaque à oposição dos falsos mestres aos crentes.
E aí, quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 21, nós encontramos de onde Paulo está tirando isso, né? O que nós vemos ali? Vemos que Abraão celebrou o desmame de Isaque com um banquete. Qual era o filho mais velho de Abraão? Era Ismael, nasceu primeiro, né? Nasceu primeiro. E naquele momento que Abraão faz um banquete para celebrar o desmame de Isaque, Ismael zombou de Isaque, pois era o mais velho e assumiu que seria o herdeiro da propriedade de seu pai. Ele zombou no sentido assim, coitado, né? Está sendo enganado, né? Está sendo iludido. Ele vai ficar com um banquete, eu vou ficar com toda a herança de Abraão, porque eu sou o mais velho e o direito é meu. E o direito é meu. Então, o que Paulo está aqui alertando a igreja é que, por sermos crentes em Cristo Jesus, aqueles que são legalistas, eles não se conformam com isso. Eles não desfrutam da graça, eles não são gratos a Deus pela salvação, e eles ficam o tempo todo perseguindo a liberdade que nós já obtemos em Cristo Jesus pela fé. Eles não se conformam com isso, eles perseguem. Isso aqui é o que nós chamamos de fogo branco, porque esses falsos mestres, eles não são os ímpios lá fora, declaradamente opostos à religião evangélica, à fé evangélica, melhor dizendo. Não, nós estamos falando aqui de um problema doméstico, de um problema que está dentro das nossas igrejas, de pessoas que não se conformam com o Evangelho da Graça. Elas estão entorpecidas, enganadas, fascinadas por uma crença de que para sermos aceitos por Deus, nós temos que fazer muita coisa, temos que doar muita coisa, temos que nos vestir segundo as preferências dessas pessoas, temos que falar segundo as preferências dessas pessoas, senão Deus não nos aceitará. Temos que cumprir muitas promessas, temos que fazer muitos sacrifícios, temos que cumprir as campanhas e campanhas e campanhas e campanhas, senão Deus não vai nos abençoar. Essas pessoas são perturbadas. E porque elas não conseguem e não suportam a perturbação que elas criam sobre si, elas tentam colocar essa perturbação sobre a vida dos outros. Se por um corte de cabelo vão dizer que você não é crente ou se você é crente, pelo seu estilo de roupa, pela maneira como você anda, vão dizer se você é crente ou não é crente. E tem muita gente que está entrando nesse falso ensino, nessa ilusão, e vivem perturbados, se sentindo culpados e inseguros, perguntando a si mesmos o tempo todo: será que Deus me ama? Será que realmente eu sou salvo? E se eu não for salvo? Essas inseguranças, elas não são apenas originadas em um coração incrédulo, elas são muitas vezes originadas por falsas doutrinas. E Paulo está aqui alertando para este fato. Essa animosidade foi perpetuada nos dois povos descendentes dos dois filhos de Abraão, e é vista nas atuais tensões entre árabes, os filhos de Ismael, e também os israelitas. Essa tensão ali no Oriente Médio, ela é antiga, ela nos remete ao nascimento de Ismael e de Isaque. É ali que começa o conflito. É ali que começa o conflito. Paulo comparou os falsos pregadores, os judaizantes, a Ismael, como aqueles que nasceram do esforço legalista e que desprezaram os gentios, os quais nasceram espiritualmente segundo a promessa de Deus pelo Espírito Santo. Olha que nós lemos no capítulo 3, verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É exatamente isto que nós lemos no verso 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia aos que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. A última aplicação que Paulo faz aqui está no verso 30. Verso 30 diz: contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Porque este texto aqui é o verso 10 do capítulo 21 de Gênesis. Porque Abraão faz um banquete para celebrar o desmame de Isaque, mas Ismael zomba. Ao zombar Ismael de Isaque,
Quem que estava de olho? A mames. Sara viu Ismael zombando de Isaque. Então o que Sara fez? Sara pediu a Abraão para que expulsasse tanto Agar como também seu filho, para que Ismael não se tornasse cordeiro de Isaque. E que Deus fez? Ele atendeu o pedido de Sara. Abraão tomou essa decisão. Expulsou Agar e expulsou também o seu filho Ismael. Isso é o que nós lemos lá, os versos 10 até o verso 12 do capítulo 21. Isso lembrou os leitores que a observância da lei não garantiu a herança de Deus e os alertou para a malícia dos falsos pregadores, pela qual deveriam ser repudiados pela igreja. Verso 30, lança fora a escrava e o seu filho. Por quê? Verso 29, eles são perseguidores daqueles que querem andar segundo a fé em Jesus Cristo. Paulo está mencionando isto, alertando a igreja, para que a igreja tenha a coragem de repudiar qualquer que traga outro evangelho, além daquele que foi anunciado. Capítulo 1, verso 8 e verso 9, nós lemos o seguinte: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja separado para receber a ira divina, ou assim amaldiçoado. E ele repete, verso 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Capítulo 4, verso 30, está reafirmando exatamente esta ousadia que a igreja precisa fazer. Se a igreja não aprender a discernir falsos mestres e calá-los, silenciá-los, for permissiva com falsos mestres, falsos ensinos, falsas doutrinas dentro da igreja, a igreja continuará doente. Os crentes continuarão perturbados na sua fé. A ênfase aqui é que existe uma incompatibilidade fundamental entre a aliança da lei e a aliança da graça, entre a procissão baseada nas obras e a baseada na fé, entre a confiança em si e a confiança em Deus. Não há conciliação, pois uma nega a fé em Cristo, enquanto outra a confessa. Toda a argumentação foi dirigida para a conclusão que os que creem em Cristo não estão mais sob o regime da culpa e condenação da lei, pois são filhos da promessa como Isaque. Esta é uma afirmação que Paulo faz no verso 28 e ele repete no verso 31. São filhos não da escrava e sim da livre. E portanto, conforme Paulo meditando sobre essas verdades, no capítulo 8 de Romanos, ele diz: herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo Jesus. Esta é a verdade do evangelho que nos chega. E assim, Paulo conclui de uma forma mais profunda a explicação da doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. A partir do capítulo 5 até o capítulo 6, ele agora vai transmitir ou comunicar essa doutrina tão profunda a muitas questões particulares da vida dos crentes naqueles dias e também para nós, segundo o Espírito que fala a cada um de nós pelas Escrituras. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela Tua Palavra e pela verdade que nos dá essa certeza e essa segurança na obra de Jesus Cristo. Fortaleça em nós a fé, a fim de vivermos em conformidade com ela, segundo as obras para as quais o Senhor mesmo nos chamou para que vivêssemos. Não obras feitas para alcançarmos a justificação, mas obras, Senhor, para glorificarmos ao Senhor, para bendizermos ao Senhor, nos preparando neste período de santificação para a cidade de Jerusalém, a cidade celestial, aquela lá de cima, para a qual o Senhor nos chama. Te pedimos que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas e nos ajude a compreender cada dia mais a Tua Palavra e vivermos em conformidade com ela.
tenha misericórdia de nós e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.